No dia de ontem estava a ouvir algum comentário político e eu frequentemente ouço comentário político de pessoas à minha esquerda, bastante à minha esquerda, diga-se de passagem, e passei por um comentário de Pacheco Pereira em que me parece que ele ficou aborrecido porque se está a jogar à direita um jogo que frequentemente se jogava à esquerda, que é a guerra cultural. Ou seja, parece-me que neste momento há pessoas à esquerda que insistem na ideia de que a guerra cultural não existe porque essencialmente me parece que eles estão a perdê-la. E uma boa forma de vocês não assumirem que estão a perder a guerra cultural é dizendo que ela não existe. Essa é sem dúvida nenhuma a melhor forma de vocês o dizerem. E portanto, vamos ouvir Pacheco Pereira, que está um bocadinho aborrecido com a disputa na arena cultural que existe do significado de determinadas palavras, e vamos ver porque é que ele está essencialmente aborrecido. Eu acho que vocês vão achar familiar algumas das caracterizações que Pacheco Pereira vai fazer. E depois há outra coisa, que é que a gente tem que começar a discutir, que é a completa perversão da linguagem que nós usamos hoje. Portugal tem uma extrema-esquerda? Tem. A maioria dos grupos dessa extrema-esquerda, nenhum de nós aqui sabe. Eu sei, porque é uma área que conheço bem. Não sabe, nunca ouviu falar. Há um conjunto de pequenos grupos trotskistas, há um pequeno grupo de partidos e organizações revolucionárias. Na maioria dos casos ninguém fala delas porque elas são completamente pouco expressivas. Utilizar a expressão da extrema-esquerda para designar, pelos vistos agora praticamente toda a gente, ou seja, o PC, o Bloco de Esquerda e uma parte importante do PS e depois toda a gente, eu, como toda a gente sabe, sou comuna da extrema-esquerda agora na classificação, é, do ponto de vista rigoroso, do ponto de vista da linguagem, um erro completo. O que é que caracteriza uma organização de extrema-esquerda? Pelo menos até há pouco tempo era isso que caracterizava do ponto de vista da ciência política. Era, no caso, por exemplo, do PCP, a afirmação de que a mudança social se faria através de um processo revolucionário. Ora, a ideia de que um processo revolucionário é o principal mecanismo de alteração social, o PC abandonou há muito tempo. Eu concordo com esta definição. E sabem que eu dou o peso às palavras que elas têm, e eu não venho para aqui fazer demagogia e dizer, vocês não me devem ter ouvido a dizer isso seguramente, e se o disse terá sido por lapso, e portanto fica aqui o mea-culpa se por alguma razão tiver sido dito, mas eu já disse várias vezes o contrário. O Bloco de Esquerda e o PCP não são de extrema esquerda, são de esquerda radical. Da mesma forma que o Chega não é de extrema direita, é de direita radical. A ideia do extremo, pelo menos como o próprio Pacheco Pereira de certa forma assume, parte do pressuposto de que a imposição das agendas políticas é feita por uma via revolucionária, pela via da força, pela via da violência, etc. Como sabem, uma direita revolucionária tinha que ver com o fascismo italiano, e o fascismo italiano tinha uma tendência evidente para a violência política e para a imposição das agendas pela força da revolução, e portanto isso era relativamente evidente, independentemente da forma como depois Mussolini e até o próprio Adolf Hitler, no caso do nacionalsocialismo, chegaram ao poder. Não é isso que se está a debater, mas apesar de tudo havia uma grande presença na rua no caso dos fascistas italianos. Inclusive até li sobre isso recentemente, um documento produzido pelo Giovanni Gentile, que é um dos ideólogos do fascismo, e que ele falava um bocadinho disso. Mas enfim, a parte disso tudo, independentemente da forma como Mussolini chegou ao poder e como o próprio Adolf Hitler chegou ao poder, é importante dar nota de que esta ideia do extremo parte do pressuposto da imposição das agendas políticas pela força da violência, digamos assim. E, portanto, Pacheco Pereira tem razão no que diz. O PCP, apesar de eu dizer frequentemente e de ter dito no 25 de Abril e de repetir novamente no dia de hoje que o PCP nunca quis o sistema democrático, nunca quis qualquer tipo de liberdade, basta ver as palavras de Álvaro Cunhal, que agora dizem, bom, estão descontextualizadas e tal. Não, foi o que Álvaro Cunhal disse, podem gostar ou não, mas o que é facto é que foi dito. E, portanto, isso foi abandonado, essa tendência de querer impor o poder pela força e de querer a revolução pós-25 de Abril, o PREC, etc. Dou de barato, isso sem dúvida nenhuma aconteceu e volto a dizê-lo. E agora há pessoas que dizem, bom, mas o PCP já não tem essas tendências porque não tem qualquer tipo de representatividade democrática nas ruas e por isso nem tem a audácia de falar disso. Bom, isso é uma conspiração. Ou seja, o Paulo Raimundo é um líder revolucionário que quer apontar armas aos dirigentes políticos e quer levar o PCP à revolução? Não creio. Eu acho que houve, à semelhança de outros partidos, uma institucionalização
de partidos que efetivamente criam regimes antidemocráticos de sentido oposto. Portanto, isso é uma evidência. Agora, Pacheco Pereira diz, bom, há uma perversão da linguagem, bom, agora chamam-nos a todos comunas, bom, é tudo extrema-esquerda. O Pacheco Pereira tem que perceber que a guerra cultural iniciada pela esquerda levou a isso mesmo. Ou o Pacheco Pereira ainda não reparou que acontece exatamente a mesma coisa no sentido oposto. Tudo é extrema-direita. Até o Partido Social Democrata, eu lembro-me de Pedro Nuno Santos, que não partilha o partido com Pacheco Pereira. Pedro Nuno Santos, eu acho que era Pedro Nuno Santos, que dizia que a Iniciativa Liberal já era radical que chegue. Mal percebe Pedro Nuno Santos que na maioria dos temas a Iniciativa Liberal está do lado dele. Depois há a parte económica, claro, aí há uma distinção. Mas na maioria dos temas são da mesma opinião. No aborto, nas drogas, sei lá. Tirando a parte económica, verdadeiramente, se vocês pensarem, a Iniciativa Liberal, como os próprios dizem, de certa forma, são liberais em toda a linha, não é? E, portanto, o liberalismo social está em prática, partilha as suas principais agendas com os progressistas à esquerda e com a esquerda radical, e, portanto, a Iniciativa Liberal está do lado do Pedro Nuno Santos, mas fazem melhor contas. No fundo é um bocadinho isto. E, portanto, e tal, a Iniciativa Liberal já é radical que chega. Enfim, não é? Portanto, isto foi um jogo, esta ideia da perversão da linguagem, foi um jogo iniciado pela esquerda progressista e com uma espécie de aliança tácita com os liberais, mais a nível social, e portanto esta ideia de que bom, nós agora há uma perversão da linguagem e todos são comunas. Isso foi o que vocês fizeram. E, portanto, não se podem queixar de demonizar o adversário e depois de não serem demonizados. Eu não o faço. Não digo que vocês são de extrema esquerda, não digo que o Pacheco Pereira... O Pacheco Pereira não sei. O Pacheco Pereira veio dos maoístas, não faço ideia. Tenho dúvidas. Mas sobre os partidos políticos à esquerda, são de esquerda radical. Não todos. O Partido Socialista não é de esquerda radical, é só de esquerda. Mas os outros partidos... E o PAN e JPP nem contam para o Totobola. Estou a falar do LIVRE, do PCP e do Bloco. São basicamente partidos de esquerda radical que não há indícios de que queiram fazer uma revolução e impor as suas agendas políticas pela força, e eu, como dou peso às palavras e para mim a verdade conta, eu não lhe chamo de extrema esquerda, mas o Pacheco Pereira não se pode queixar daquilo que andou a fazer durante muito tempo, porque agora chegou a vez do retorno e o Pacheco Pereira está apenas a levar com aquilo que propagou durante muito tempo. Eu sei que é chato, eu também o dizia na altura, chegou a sua vez, e parece-me que é uma forma habilidosa de dizer que não está a perder a guerra cultural, dizendo que ela não existe. É uma forma habilidosa de o fazer. Vamos ver a segunda parte. Pode não ter abandonado alguma retórica, mas abandonou completamente na prática. E o mesmo acontece, aliás, com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é uma organização mais radical em muitos aspectos que o PC, mas na maioria dos casos o seu radicalismo vai para questões que não são questões de conflito social, são para questões de costumes, para questões que têm a ver com a identidade de género, questões que têm a ver com a proteção de determinado grupo de minorias. Ora, nem o PC, nem o Bloco de Esquerda hoje cabem na classificação de extrema-esquerda, muito menos o PS, porque isso é ridículo. Muito menos pela circunstância que nenhum deles propõe uma alteração revolucionária da sociedade, que eliminasse a propriedade privada, que introduzisse um partido de vanguarda no exercício do poder, que criasse um mecanismo qualquer do género ditador do proletariado. Portanto, quer dizer, é um absurdo esta generalização do termo de extrema-esquerda para tudo aquilo que a direita não gosta. E é evidente que quando se aceita essa classificação, como muitas vezes se aceita na comunicação social, por exemplo, é apenas uma demonstração de um fenómeno dos dias de hoje, que é a ignorância agressiva. E a ignorância, no plano político, serve muito bem certos interesses e não outros. Não é um fenómeno do dia de hoje. O Pacheco Pereira agora está a ser desonesto, ao mesmo tempo que concordo quando ele diz que a extrema-esquerda não está representada no Parlamento. Eu acho que são esquerda radical, não são de extrema-esquerda. Não tenho grandes indícios de que neste momento o Paulo Raimundo, o Rui Tavares, queiram violência para impor as suas agendas, diga-se de passagem, são até bastante florzinhas de estufa, o que é facto evidente, e não são de extrema-esquerda, eu admito isso, e por uma questão de honestidade intelectual sempre o disse, mas esta ideia de que não propõem, por exemplo, alguns ataques violentos à propriedade privada, isso já não é verdade. E depois, é importante dizer aqui algumas coisas. O Pacheco Pereira andou a choramingar. Bom, é que nós só defendemos estas agendas inofensivas e a extrema-direita são os mauzões. Eu explico ao Pacheco Pereira o que é que se defende à direita neste momento. A definição do nós e do eles, a identidade partilhada, a ideia de que há uma identidade isolada de todas as pertenças sociais do indivíduo é falsa, e é uma ideia
que eu não sei se o Pacheco Pereira a partilha, mas sei que é dos liberais e sei que é uma ideia generalizada. Ou estamos soltos de todas as ditas amarras, que são literalmente as nossas pertenças sociais, que moldam também a nossa identidade. É uma ideia que esta direita iliberal se opõe. A existência de nações contra a internacionalização. As nações existem e, aliás, são o motor da história. E, portanto, como as nações existem, não há cá esta ideia de, bom, somos cidadãos do mundo, uma ideia bastante cosmopolita. Não sei se o Pacheco Pereira simpatiza com ela, não tenho bem ideia. O Pacheco Pereira veio dos maoístas, como sabem. Mas a ideia de que as nações não existem, que tem que haver uma internacionalização da pertença a uma comunidade, não vai acontecer, porque o ser humano é um ser social, tem grupos, e um dos grupos que é o motor da história é a nação. A alucinação da identidade de género é uma rejeição desta direita iliberal, digamos assim, sempre foi, continuará a ser, e é uma parvoíce. A atomização do indivíduo já expliquei, mas acho que é bom dizer de novo. O indivíduo não existe sem a sua vida social, e diga-se de passagem, isto não é extremismo, isto é a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja era crítica do socialismo da mesma forma que era crítica do liberalismo neste ponto em concreto, que é não existe indivíduo sem a sua pertença social, comunidade, país, religião, etc. Depois, o Pacheco Pereira está-se a queixar de uma coisa que o Dr. Jaime Nogueira Pinto escreveu no seu livro, que é o Reductio ad Hitlerum. Não sei se sabem o que é, mas esta ideia, que acho que sai de Hannah Arendt, se não me falha a memória, esta ideia que o Dr. Jaime Nogueira Pinto escreve num artigo que está no livro, eu tenho aqui algures o livro, não sei onde, perdoem-me a desarrumação, está aqui algures, não faço ideia. É basicamente a ideia de que a esquerda progressista, já há décadas, não é de hoje, reduz toda a direita que tem probabilidades eleitorais minimamente credíveis de Hitler. Portanto, reduz tudo ao Hitler, enquanto que o Stalin e o Lenin dormem descansados, mas ainda assim, e diga-se de passagem, a extrema-direita, que é apelidada hoje de extrema-direita, eu nunca vi o Chega a apoiar nenhum ditador, seja ele da atualidade, seja ele do passado, mas já vi frequentemente, inclusive está no site do PCP, podem investigar por vocês, já vi o PCP dar os parabéns ao Lenin. E, portanto, a antiga União Soviética foi um dos regimes mais sanguinários que a humanidade já viu, e o PCP celebra o aniversário de um dos seus líderes mais evidentes. E, portanto, o PCP agora pode dizer, bom, mas não tem que ver bem com o que eles fizeram. Enfim, eu sei que não há propriamente cultura política desse ponto de vista, mas não tem que ver bem com a execução com as execuções em massa que os bolcheviques fizeram, não tem que ver com as mortes à fome que foram originadas pela antiga União Soviética e pelos seus dogmas ideológicos. Não é bem isso. Nós gostamos do Lenin, ele era um gajo porreiro, nós lemos uns discursos dele e tal, e é, como é que diz o hino da CGTP, como é que é o proletário contra o capital, uma coisa assim do género. Portanto, nós gostamos da agenda política. Não é bem matar pessoas que são inimigas da revolução, é mais conquistar o poder e impor ideologicamente a revolução. É mais isso, não é bem... Bom, mas ninguém dá margem para dúvidas se o André Ventura falar do Salazar, por exemplo. E diga-se de passagem, a antiga União Soviética foi um regime muito mais violento para com o seu povo do que qualquer regime autoritário conservador. A antiga União Soviética era um regime totalitário, à semelhança do nacional-socialismo, e, portanto, o PCP celebra o aniversário de Lenin. E ninguém diz nada, ninguém quer saber. E, portanto, eu bem sei que isso é algo que o PCP conquistou culturalmente, conquistou as mentes das pessoas e trabalhou no seu imaginário, mas é importante dizer que já vi o PCP celebrar o aniversário de Lenin e nunca vi o Chega a celebrar o aniversário de nenhum ditador. É um exemplo. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Parece que Pacheco Pereira não gosta de estar a perder num jogo cujas regras o próprio ajudou a definir. É vida, e eu bem sei que é habilidoso dizer que a batalha cultural não existe numa altura em que os meus amigos estão a levar uma tareia. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.